Um bom dia, queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 10, de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe de Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, Jesus chamou os 12 para enviá-los uma missão de evangelizar. A missão de ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Antes de ir aos pagãos, a Samaria e as ovelhas perdidas de Israel. Aqueles que estavam afastados de Deus e eram judeus como ele. E deu poder para eles, para curarem todo tipo de doença e enfermidade, e também para expulsarem os espíritos maus. Queridos irmãos, todos nós temos a graça de Deus sobre nós. Se nós buscamos a Deus, Deus nos dá o poder do céu para combater o mal. A questão de expulsar, questão de exorcismo, só os padres exorcistas, delegados pela igreja, na oração da igreja, podem fazê-lo. Mas numa oração de libertação, todos nós podemos fazer. Os pais podem orar pela libertação e até com autoridade de expulsão do mal para seus filhos, porque ele tem autoridade para isso. A igreja fala dessa autoridade dos pais. Mas o que nós devemos todos os dias combater é o mal, que quer nos destruir, nos condenar, desde o princípio. Ele já discordou de Deus, da nossa presença, da nossa criação no mundo. Ele discordou de Deus e abandonou a vontade de Deus para viver sobre a sua própria vontade e perdeu a graça. Por isso, vive totalmente no pecado, no mal, porque ele não tem graça de Deus. Diferente de cada um de nós, que vivemos conforme a graça de Deus. Quando pecamos, nós pecamos. Quando temos atos de bondade, é porque a graça de Deus se manifestou em nós. Porque se tirar a graça de Deus, nós somos maus. Isso que aconteceu com o demônio. Ficou sem nada da graça de Deus, só com a maldade do seu coração. E ele então está aí para nos destruir todos os dias. Ele não nos força nada, mas ele nos induz a fazer o erro.
por palavras, às vezes colocadas na nossa mente, por imagens. Quando você vê uma imagem maldosa, uma coisa ruim, uma imagem pornográfica, alguma coisa, ele sempre vai ficar jogando isso na sua mente, porque Deus não faz isso para te levar a pecar. Agora, conceber o pecado depende de cada um de nós. Depende da minha pessoa, da sua pessoa, do meu querer, do meu desejo de errar, de pecar, de florar em nós a nossa fraqueza. Todos nós somos fracos. Se cometemos bondade, não é por nós mesmos, mas é porque Deus habita em nós. Ninguém se atreve a dizer: Senhor, tira a graça de mim, porque se tirar a graça de cada um de nós, a graça do nós que recebemos no nosso batismo, a nossa vida, desde o ato da criação, que Deus já nos coloca fermento de benevolência no nosso coração, de graça, nós somos pior do que qualquer bandido, de qualquer assaltante, de qualquer traficante, de qualquer assassino. Seremos pior se igualamos a condição do mal. Por isso devemos sempre buscar viver em estado de graça. Como é que eu vivo em estado de graça? Primeiro, fazendo um bom exame de consciência. Quais são os meus pecados? Quais são os meus pecados? E confessá-los. Agora, se eu não sei quais são os pecados, o que é pecado, e quais são os pecados que nós cometemos, aí complica um pouco, porque eu preciso também buscar o conhecimento. Quanto mais eu conhecer as coisas do céu, mais eu terei força para combater aquilo que conheço. Não tem como combater aquilo que você não conhece. Então, buscar o entendimento do pecado, fazer esse exame de consciência, quais são os meus erros, as minhas falhas, arrepender-se profundamente. Não quero mais cometer, porque quando eu peco, eu desagrado a Deus e me afasto de Deus. E perco graça da minha vida. Não estou mais em estado de graça. Deus continua agindo na sua vida pela chama do seu batismo, mas você não está em estado de graça. Você começa a se tornar inimigo de Deus como o demônio. Nós não vemos isso. Só vamos ver totalmente isso depois da nossa morte, quando nós chegarmos no céu. E se tivermos em pecado mortal, não haverá graça nenhuma em nós. Então nosso procedimento será o procedimento do mal, de destruição. Odiar a Deus. Queridos irmãos, então nós precisamos abrir o nosso coração, reconhecer o nosso erro, arrepender-se e depois procurar o sacramento da confissão, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São João, capítulo 20. Soprou sobre eles e deu poder para perdoar e reter os pecados. Aos apóstolos, aos discípulos, aquele que ele escolheu para fazê-lo. E ele nos dá autoridade para curar todas as enfermidades, todo tipo de doença. Eu posso fazer? Sim, você pode. Você pode curar todas as enfermidades. Basta crer. Confia no Senhor, entrega a Ele a tua sorte. Busque estado de graça e viverá eternamente. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Um abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. És o Santo de Israel, diante de ti atentado.